paz do Senhor. Estamos mais uma vez fazendo outra live. A gente lemos e estudamos, o livro de Hebreus todos. Hoje eu vou pegar uma pinceladazinha do livro de Daniel, do último capítulo 12, porque fala muito do nosso tempo. Para quem não me conhece, boa noite, eu sou Elias Ramos, quem chegou aqui de paraquedas nessa live. Esse é um canal evangélico para os evangélicos, e você que não é evangélico, seja bem-vindo, seja católico, espírita, de outra religião, existe muitas aí agora, não dá para nomear todas elas, mas esteja à vontade. Eu vou orar, tá? E quem já segue esse canal, continue dando joinha, assinando o sininho, vendo que o sininho está, sininho de notificação está acessado ali, todas as notificações, e se puder compartilhar, compartilhe. Que a gente fala de Deus. Vou orar agora. Santo Deus e bendito Pai, te agradeço pela sua dia, por esse dia, por essa noite, que está, já é noite, acho que já devem ser umas 7 horas. E peço a Ti, Senhor, que venha esclarecendo a Tua palavra para nós entendermos, conforme o Teu Espírito nos concede. Abençoe as famílias, a todos aqueles que processam o Teu nome, com fé, com perseverança. E aqueles que ainda não Te conhecem, possam vir a conhecer, através da unção do Teu Santo Espírito, porque ninguém salva ninguém. É Teu Espírito que toca o homem e traz para Ti. Chama para Ti. É Teu Espírito que faz a obra. A gente só o meio. Somos o vaso que Tu utiliza. Peço também que visite os hospitais, cure as enfermidades de muitos que estão ali, principalmente das criancinhas. Peço também que visite os presídios. Aqueles que são dignos de ser libertos, venham se libertar. Aqueles que estão condenados inocentemente, venham encontrar a liberdade, se eu possa conduzi-los à liberdade, Pai. Pai, eu também te peço, Senhor, abençoe as famílias, abençoe a todos, em Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos agora ler um pouquinho de Daniel. Daniel foi aquele homem que foi exilado no cerco de Babilônia, sobre Jerusalém, levou os jovens, né, que tinha uma instrução, Nabucodonosor, e foi 4, Mesaque, Abednego, e o outro que eu não me recordo o nome, e Daniel, que sobressaiu, não quis comer os manjares do rei. Depois de 3 anos, ele está comendo legume, água e legume. Depois de 3 anos, se apresentou o rei e achou um espírito excelente neles. E Daniel ficou até o reinado dos Medos persas, quando a Babilônia caiu. Dário, Ciro, ele foi ministro desses reis. Dário amava Daniel, foi jogado na cova dos leões, né? Por inveja, mas Deus poupou a vida dele. E Daniel foi um príncipe em Babilônia, depois na Pérsia também. Então, Deus levantou a cabeça dele, porque ele orava a Deus 3 vezes por dia, e se aplicou o seu coração a não se contaminar com as coisas desse mundo. Naquela época, não difere muito do que é agora. Ele se mostrou-se fiel ao Senhor desde o seu princípio, desde jovem. E vamos então ler aqui, Daniel 12, o tempo do fim. Esse tempo do fim é para nossos dias. Tudo indica que sejam nossos dias, né? Quem não entender, leia os outros livros, outros capítulos de Daniel anterior, que vai entender onde a gente chegou até agora. Mas eu quero ler o 12, porque o 12 é bem específico para o nosso fim. No final da vida de Daniel, o Senhor apareceu a ele em visão, deu muitas visões do que ia acontecer com o povo dele, e o Senhor estava falando com ele.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida, no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha lá, igual a Apocalipse. Vamos lendo de novo. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Lembra que eu falei que lá no livro de Apocalipse, a ressurreição no final do tempo seria para todos? Uns para a vida eterna e outros para o horror e vergonha eterna. E receberemos novos corpos, não esse corpo. Porque a ressurreição, aqueles que morreram há muito tempo, muitos pensam assim, vamos receber um corpo que vai voltar da terra, esse mesmo corpo. Não. Não é esse corpo que a gente vai receber. Vamos receber um corpo glorificado. Esse corpo é da terra. A carne, o sangue não erra das coisas do céu. Receberemos um corpo celestial, igual de Jesus, que atravessava a parede, mas o pessoal podia tocar nele. Jesus comia peixe, mel, bebia água ou vinho, seja lá o que for que vocês querem entender. Depois da morte e ressurreição, Tomé tocou nele. Ele pediu pão para ver que era ele mesmo, pão e peixe, e comeu na presença deles. Só que o corpo dele já não era de carne. Um corpo glorificado. Aparentemente de carne, mas ele atravessava a parede. Um corpo glorificado. Vou ler de novo que eu interrompi a leitura. Nesse tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Verá tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que muitos conduzirão a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrilharão, o saber se multiplicará. Hoje o nosso saber tem se multiplicado. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava sob as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sob as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, Deus bendito eterno, que isso seria depois de um tempo, de 2 tempos, e metade dos tempos, quando acabar a destruição do poder do povo santo. Essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque as palavras serão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão muito purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que os sacrifícios diários forem tirados, posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera chegar até 1330 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e o fim de teus dias se levantará para receber tua herança. Aqui fala 2 coisas, né? A ciência se multiplicará. Hoje, nos nossos tempos, a gente temos ciência se multiplicando. O homem foi à Lua, quer ir a Marte. Tem a inteligência artificial. Eu não vou se pegar em datas, nem dias. Muitos erraram por causa disso. Mas eu vou se pegar em uma coisa aqui, ó. Aqui no versículo 7.
a parte B, quando acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. O povo santo aqui é o povo de Israel. No versículo 11, depois que o sacrifício diário for tirado, após a abominação do assolador, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera chegar até 1.335 dias. Sacrifício diário, quando Tito invadiu Jerusalém, foi destruído o templo, desde lá não tem sido mais praticado. Isso foi em 70, a nossa era. Faz 2.000 e poucos anos, quase 2.000 e poucos anos que isso aconteceu. Mas eu não acredito que seja aquele sacrifício diário, porque antes de Tito invadir a Jerusalém, já não se sacrificava, porque estava numa guerra civil. E tinha os rebeldes lá que estavam matando o seu próprio povo, dentro do pé do próprio templo. Não foi isso. O templo foi destruído. Mas aqui falam, há uma esperança em Israel atual de reconstruir o terceiro templo. E de novo, fazer o sacrifício diário. Aí, não minha pouco entendimento, quando o povo santo for destruído, aqui no capítulo 7, versículo B, na parte B, acabar a destruição do poder do povo santo, a gente sabemos que a igreja será arrebatada e ficará os remanescentes, que seria que o diabo vai fazer guerra, o dragão, os remanescentes. Esse remanescente seria o povo judaico. E eles vão aceitar o anticristo, entrar no templo, sentar-se, achando que é Deus, sentar-se como Deus durante 3 anos e meio. Eles vão achar que é o Cristo. Depois que ele sentar no templo, já o terceiro templo será construído de novo. E se achando Deus, eles vão entender que vai ser o anticristo, não Jesus. Aí vão se arrepender e haverá uma grande destruição do povo judeu. Haverá uma guerra e o poder e o sacrifício diário será tirado de novo. Porque eles estão querendo fazer o terceiro templo, matar novilhas vermelhas, fazer o sacrifício diário, conforme era no segundo templo e no primeiro templo. Mas no segundo templo, no primeiro e no segundo templo já se passou. Em 70 foi terminado o sacrifício diário. Eu acredito que esse sacrifício diário foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera chegar até 1.335 dias. Quase um ano. Se for um ano profético, multiplica cada dia por um. Eles estão fazendo isso, cada dia quase um ano. Né? Eles fazem esse cálculo, mas eu não acredito que seja esse cálculo. Eu acredito que o sacrifício diário aqui seria o terceiro templo, que será tirado. Quando o anticristo se mostrar anticristo depois de 3 anos e meio, o sacrifício do terceiro templo será tirado de novo. Será posta a abominação desoladora. E aí haverá 1.290 dias. Depois, bem-aventurado que esperar chegar até 1.335 dias. Eu acredito que seja isso. Mas pode ser outra coisa. Mas tudo indica, quando o poder do povo santo for destruído, são do poder do povo santo, hoje sabemos que o povo santo é a igreja e Israel. Se a igreja não estiver mais na terra, Israel ou sofrer a guerra de ser destruição total, porque haverá uma grande destruição total. A profecia fala isso para Israel. Depois, no terceiro templo, quando o anticristo sentasse como Deus no terceiro templo, achando que é Deus, e o povo judeu reconhecerão que aquele é o anticristo, que antes eles achavam que era Yeshua. Mas Yeshua já veio e vai voltar de novo para julgar a terra. Então é isso que eu acho. É disso que o Espírito Santo me mostra nessa escritura. E o sacrifício diário aqui, muitos erraram, achando que foi lá na época de
Tito 70. E o sacrifício diário foi tirado. Eu acho que vai ser no terceiro tempo. Eles vão começar com sacrifício diário, esmolar bezerra, ovelha, botar pão da preposição. Vão fazer o sacrifício diário normalmente, como fazia antes. Quando no terceiro tempo se erguer. Mas, quando a igreja for arrebatada, o povo santo for arrebatado, somos nós. E o sacrifício diário, e o anticristo entrar no templo de Jerusalém, o pessoal achando que é Yeshua, que é o Cristo, e reconhecer que não é o Yeshua e Cristo, o anticristo, aí haverá uma grande destruição e o sacrifício será tirado e a abominação desoladora haverá no terceiro tempo, como houve nos 2 outros tempos. Agora conta aqui, muito do seu povo que dorme no pó ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu tenho dito nas outras lives que o sangue e a carne não herdarão o céu. Aí eu tenho alguns conhecidos e parentes que até questionam. O osso até se vira pó. Realmente, alguns ossos, a maioria dos ossos vira pó, a não ser aqueles que entram em lugares que conservam, né? Tem os dinossauros, tem as múmias aí. Vira pó. Vira. Desde a fundação do mundo. Uma multidão de gente. Como estrelas do céu. Sim. Como vai ressuscitar, vai trazer à vida aquele corpo? Porque a gente sabe que tinina são os 4 princípios da molécula, né? Orgânica. Tinina, agora me falha os nomes das outras 3. Que faz o DNA, o corpo apodrece, serve de alimento para as plantas. Aí vem um animal, come aquela planta, outro animal come a outra planta, o boi come o capim, que está ali um corpo de decomposição que serviu aquele corpo para alimentos daquela planta e dissolve-se na terra. E assim a natureza vai se vamos dizer, reaproveitando os próprios materiais que vão decompostos. O meu corpo um dia vai ser decomposto. Mas esse é o corpo carnal. O único corpo que não viu a corrupção, que foi transformado, foi Jesus. E talvez aqueles que, quando tiver a graça, quando ele chegar, voltar para buscar os seus, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos serão os seus corpos transformados. Ou serão os espíritos sairão e o corpo ficará aí. Isso não importa. Importa que a gente vai receber, todos nós, um novo corpo. É o Espírito que dá vida ao corpo. É o Espírito que faz essa mão movimentar. É que faz nosso corpo, a gente se alimenta e consegue absorver os alimentos, podemos falar, crescer, envelhecer. É o Espírito. Se o Espírito for tirado, o corpo falta ao pó. Então, o corpo para nada aproveita. Esse corpo para nada aproveita. O outro corpo, sim. O outro corpo não perece. O outro corpo, quem for para vergonha e tormento eterno, ele vai ser jogado no lago do fogo, mas não vai perecer, vai estar ali em tormento eterno. Mas aqueles que for para o gozo eterno, com os salvos, escritos nos livros da vida do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Deus, Yeshua, ou Yahvé, tem outros nomes, Adonai, e assim vai, Adonai é Senhor, né? Vai simplesmente ter um corpo glorificado que não perece, não adoece, não morre. A segunda morte é diferente. A primeira morte, esse corpo morre, desce, o espírito volta para Deus, aguarda em algum lugar. A segunda morte, a pessoa recebe o corpo. Vai receber um corpo. Se for para gozo eterno, vai para o céu, para ser Jerusalém. Se for para desprezo eterno,
de horror eterno e vergonha eterna, vai para o lago de fogo, preparado por diabo e seus anjos. É que é o que está a Bíblia nos fala, as Escrituras nos falam. Todos receberão um corpo, um glorificado, um para gozo eterno e outros para desprezo eterno. Aí tem a sequência, né? Aqueles que foram ressuscitados, que vão estar com Jesus, a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que foram dignos são aqueles da primeira ressurreição, que vão estar com o Senhor, e aqueles que foram arrebatados também estão com o Senhor. Agora, a segunda ressurreição será para julgamento eterno. Será para aqueles que não creram na palavra deles. Vão receber um corpo também. Mas um corpo que vai queimar. Mas não vai extinguir-se. O espírito vai estar naquele corpo. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esse é o caminho. Essa é o que a Bíblia fala. Eu quis trazer esse Daniel 12, porque a gente acabou de Hebreus. Em Hebreus a gente falou muito de mistérios. E a gente tem falado muito de mistérios. Dentro das lights eu tenho falado muito de mistérios. Só que muitas vezes não percebeu isso. Esses mistérios são dados para o povo que crê. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Eu vou deixar esse ensinamento. Lógico que dentro desse capítulo 12 tem muito mais ensinamentos. Tem muitas mais coisas. Podemos falar mais de Daniel que viveu na Babilônia. Poderia citar mais a história dele, mas seria uma live que ficaria muito grande. E é aquele negócio. A pessoa tem que perder o hábito de ler a Bíblia. Buscar a fonte original, exegesimamente. Ficai na paz, não deixe de dar o like, o gostei, joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe também de assinar o canal, que é muito importante. Como você teve a oportunidade de estudar conosco a palavra do Senhor, e ser consolado do seu coração, outros também poderão ter essa oportunidade. Desde que você compartilhe, assine o canal e dê o seu joinha. Para o YouTube saber que é importante esse canal. Eu já estou sentindo-se, vamos dizer assim, recompensado, porque são poucas que vê, mas tem poucos assinantes. Mas que fosse um só, já é para mim uma grande satisfação, porque eu estou levando a palavra do Senhor, conforme ela é. Não com historinhas, não com doutrina de homens, sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus, não querendo ensinar coisas do homem, nem coisa de dominações. Não importa a sua dominação, onde você esteja, importa que você creia em seu Jesus e pratique o que a Bíblia manda praticar. Porque não é muitos arrebatamentos, alguns católicos, alguns crentes, algum daquela religião, uma da outra, vão ser arrebatados, não vão ser todos. A Bíblia nos fala que não vai ser todos. Mas aquele que buscou o Senhor com fé, com dedicação, se humilhou, buscou humilhar também é jejuar, tá? Se buscou, se enquadrou dentro da palavra do Senhor, não adulterou, não abominou, mesmo que se adulterou, pediu perdão, se consertou. Se fez algum pecado que a Bíblia condena, se arrependeu e não faz mais, está seguindo o Senhor Jesus de pertinho, esses, segundo a palavra de Deus, alcançarão a vida eterna. Ficar na paz, em nome do Senhor Jesus.